Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez juntos para nós meditarmos na palavra do Senhor, pedindo sempre a graça e a misericórdia de Deus para nos orientar, para que possamos ser edificados pela sua palavra. Hoje nós estamos na proposta de estudarmos a lição de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical para a classe de adolescentes, com o tema A Conquista de Canaã. O nosso texto áureo encontra-se em Josué, capítulo 24, no verso 31, que diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Esse é o nosso, então, texto áureo. Como leitura bíblica, está nos reservado, então, Josué, no capítulo 24, dos versos 14 ao verso 25. Lembrando, senhores, nós não iremos ler, mas o nosso costume, nós sempre fazemos essa leitura no início das nossas aulas. Lição 4, então, os conselhos de Josué aos filhos de Israel. Nós temos os 3 tópicos, que são as nossas divisões da lição, sendo o primeiro deles as cidades de Levi e as cidades refúgio. O segundo tópico, o altar das tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. E o nosso terceiro tópico, conselhos finais de Josué. Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, como é bom nós sempre trazermos uma revisão para que os alunos tenham então uma sequência. E lembrando também que hoje nós vamos passar somente a tópicos, é uma orientação, um auxílio para os professores da escola dominical na classe dos adolescentes. Então nós vamos sempre direto aos tópicos, não parando muito nas leituras, certo? Seguindo então, irmãos, a nossa revisão, é importante nós lembrarmos de como ficou até aqui, ou até onde nós chegamos. A travessia do Rio Jordão, o povo de Israel tem aquelas conquistas, e na aula passada nós vimos a distribuição das terras, onde então as 12 tribos de Israel tomaram posse dos seus territórios, conforme o Senhor tinha dito anteriormente. Agora, chegando no tópico primeiro da lição de hoje, as cidades de Levi e as cidades de refúgio, nós, só por curiosidade, nós podemos voltar ao nosso mapa, onde tem os territórios assim distribuídos, e nós vamos constatar que nesses territórios aí divididos, nós não vamos encontrar a tribo de Levi. E isso tem um porquê. Isso foi uma ordem do Senhor lá atrás, na época ainda de Moisés, quando separou o povo. E Levi ficou com o serviço do tabernáculo, com o sacerdócio. Então, eles não teriam direito à herança, a terras no meio do povo de Israel. O que foi então estabelecido por Deus? Que ele teria cidades distribuídas no meio de todo esse território conquistado. De acordo com as tribos, o tamanho das tribos, das cidades, seriam então divididos cidades ou destinados cidades aos levitas. Nós precisamos lembrar do porquê dessa ordem, porque a tribo de Levi, toda ela, foi separada unicamente para os serviços do tabernáculo, do servir a Deus. E nós vemos em especial, dentro da família de Levi, a família de Arão.
Arão ficaria com o sacerdócio. As descendentes dele continuariam o serviço sacerdotal. E já as demais famílias da tribo de Levi, eles estariam dando todo o suporte na parte de logística e administração dos bens do tabernáculo. Seguindo então, eles receberam, que nós temos já descrito aí no capítulo 20, 48 cidades. Capítulo 20 e no capítulo 21. Eles receberam então essas 48 cidades distribuídas em todo o território. Só que dessas 48 cidades, como está escrito no capítulo 21, verso 41, dessas 48 cidades, 6 cidades teriam que ser destinadas como cidades refúgio. E nós vemos já em Moisés determinando 3 cidades, que são as cidades do lado oriente da terra conquistada, no meio de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Então, nessas 3 cidades do lado do oriente já foi determinado por Moisés. E nós vemos então a responsabilidade de Josué e dos demais estabelecerem mais 3 cidades no lado ocidental da conquista após Moisés. E nós vemos que isso vem a acontecer. Quando então nós temos no verso 7 do capítulo 20, foram determinadas essas cidades. Quedes, na Galileia, na tribo de Naftali, Siquém, nas montanhas de Efraim, Kiriat Arba, que é Hebrom, na montanha de Judá. Nós temos também, além do Jordão, Jericó, apartar Bezer, no deserto da tribo de Ruben, Ramote, em Gade, e Golã, que é na meia tribo de Manassés. Então ficou estabelecido essas 6 cidades chamadas de cidade refúgio. E o que viria a ser essa cidade refúgio? Deus promovendo então um lugar de escape para quem cometesse, hoje nós chamamos de um homicídio culposo, um homicídio sem intenção, sem intento. O que seria isso? Por algum acidente, um companheiro mata o outro. O que deveria acontecer imediatamente? Esse que foi o então assassino, o que matou, provocou a morte de um irmão, ele deveria se refugiar ou se exilar numa cidade refúgio. Por que ele deveria ir para lá? Porque se ele não fosse, existia a figura do vingador do sangue, que é alguém da família, o mais próximo. Ele poderia requerer o sangue como juízo, como justiça do que ele cometeu. Então, cometeu o homicídio, ele já era automaticamente condenado a morrer também. O que ele causou era o que ele receberia de punição. Entretanto, nós vemos Deus estabelecendo esse escape. E como funcionava isso? Aconteceu o fato, imediatamente essa pessoa teria que ir para essa cidade. E da cidade não poderia sair dela. Havendo então um descumprimento dessa regra, esse que causou a morte de um irmão saísse dessa cidade refúgio, esse vingador de sangue tinha o direito de então praticar a justiça. Então, o que ele causou, ele estaria pagando por isso. Aí podem surgir vários questionamentos, né? Chegou na cidade de refúgio, já não teria problema? Não poderiam ser retirados de lá antes do julgamento. Vamos lá, fazer uma situação aqui. Cometeu então um homicídio. Sem intento ou não,
que a gente chama hoje de doloso ou culposo, isso seria julgado. Enquanto isso, eles teriam que ir direto para a cidade de refúgio. Na cidade do refúgio, não poderia ser tocado. Mas, havendo-se o julgamento, verificou-se que ele teve dolo sim, ou que ele teve a intenção, ele tinha alguma inimizade com o que sofreu, com o que foi morto, então a cidade que ele exilou seria expulso de lá para que fosse então aplicada a justiça e ele fosse condenado. Agora, se nesse julgamento ele fosse tido como sem culpa, né, sem intenção de ocasionar a morte, que nós chamamos hoje de homicídio culposo, então ele deveria permanecer nessa cidade refúgio até que o sumo sacerdote da época viesse a falecer. Enquanto o sumo sacerdote não falecesse, ele tinha que permanecer nessa cidade refúgio. E com o caso, apesar dele não ter intento, apesar de ser sem culpa, vamos dizer assim, se ele saísse da cidade, ele poderia ser cobrado na justiça. Nós chamamos hoje, né? Ele poderia ser encontrado pelo vingador de sangue. E o vingador de sangue não responderia por esse ato, porque ele estaria aplicando a justiça em desobediência ao que cometeu, então, um homicídio. Tá certo? Então tem toda essa panorama que nós vamos ver registrado no livro de Êxodo, no livro de Números e agora, em poucos detalhes aqui, no capítulo 20 de Josué. A lição está bem rica em detalhes, em referência. Então, os irmãos, fiquem à vontade, só no cuidado de não se estender muito nessas leituras e perder o tempo, tá bom? Deixar o tempo correr. Mas vamos lá. Entendido, então, como funcionava as cidades refúgio, é por isso que elas foram, então, espalhadas, 3 do lado oriental, vamos dizer assim, após o Rio Jordão, e 3 no lado ocidental, na terra de Canaã, propriamente dita. E nós fomos ver onde foi cada cidade, foi justamente, vamos lá, na tribo de Naftali, lá em cima, de Efraim, no meio, Hebrom, que é Judá, que é mais embaixo. Então, as 3 certinho distribuídas. E no lado de lá, do lado oriental do Rio Jordão, nós vemos exatamente na meia tribo de Manassés uma, na tribo de Ruben e na tribo de Gade. Espalhados para que a pessoa que cometesse o ato tivesse um acesso rápido a essa cidade refúgio. Só lembrando, irmãos, de fazer uma pequena correção aí, onde nós temos o escrito na revista sacerdote, é um erro de digitação, sumo sacerdote. Assim como, quando nós vemos lá na tribo de Naftali, Siquém da tribo de Naftali, na verdade não, Siquém na tribo de Efraim. Só esses 2 detalhes nós precisamos identificar aí na nossa revista, tá bom? Aplicações para a nossa vida, ou verdades práticas, que nós precisamos trazer um despertamento para os nossos irmãos, que é um princípio bíblico importantíssimo, que é a respeito do chamado. Eu acho bonito aqui, Levi, a tribo de Levi, foi escolhido para servir no tabernáculo. Em especial, a família de Arão, para o sacerdócio. Dentro da família de Levi, nós temos Arão. E eu acho bonito destacar isso, porque o chamado de Deus é diferente para cada um deles. Para cada um de nós, também é diferente. Isso não quer dizer que não somos povo de Deus. Ou muitas vezes a gente valoriza mais um tipo de serviço a Deus, como nós podemos hoje, no nosso tempo, destacar pastor, profeta e tantas outras subdivisões e de funções, mas o importante aqui é nós sermos reconhecidos povo de Deus
e nós fazemos o nosso chamado, quer seja ele como levita, como é o caso da tribo de Levi, quer seja outro qualquer, como Josué, não foi chamado como levita, mas ele é servo de Deus e fazia a obra de Deus conforme Deus assim o quis. Nem por isso ele deixou de ser povo de Deus. Então, Josué, nós temos em Moisés, nós temos em tantos outras funções e exemplos no texto bíblico, como exemplo no dia de hoje, de pessoas que são fiéis no seu chamado, seja ele qual for. O importante é fazermos a vontade de Deus, ou cumprimos o mandamento de Deus, o chamado de Deus. Outra coisa que eu acho interessante, nós já destacamos aqui, é que temos essa figura de cidade refúgio. E nós vamos seguindo aí no estudo bíblico, nós vamos ver que isso também são chamados ou são utilizados como figura de Jesus, que é o nosso refúgio. Precisamos nos abrigar nele, estarmos nele, para nós sermos então justificados e protegidos do vingador de sangue. Nós temos também a referência no Salmo de número 46, que é um bonito que nós recitamos algumas vezes e que pode também encaixar nesse contexto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E trazer esse destaque de buscarmos em Deus esse refúgio, essa proteção. Seguindo então no nosso segundo tópico, nós temos o altar das tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Aqui, irmãos, nós precisamos de um detalhe. Essas tribos, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, elas receberam a possessão do lado oriental do rio. Entretanto, com o acordo ou com a ordem de que eles atravessassem o rio para batalhar, para conquistar as terras, junto com seus irmãos. E após essa conquista, eles estariam livres para retornar à sua possessão, aquilo que já havia sido destinado de terra para eles. E assim aconteceu. Quando nós vemos no capítulo 22, que terminado toda a campanha de conquista ou de batalhas, ainda estavam lá, no meio do povo de Israel, essas tribos. É quando então Josué chama os principais, os príncipes, como aqui é dito, e fala para eles: vocês podem agora, devem retornar para a terra que vocês conquistaram, que é a sua possessão. Entretanto, e vem o destaque: cuidado de guardar a lei do Senhor. Podem ir, vocês estarão lá, a sua possessão. Vocês cumpriram um acordo, cumpriram a palavra dita a Moisés. Então, está na hora de vocês retornarem. E assim acontece. Eles voltam para a terra deles. Entretanto, eles têm uma preocupação de não ficarem isolados ou excluídos do povo de Israel. E o que eles falam? Eles vão e constroem, conforme diz o texto bíblico, um altar de grande aparência, na beira do rio Jordão. Quando eles constroem um altar na beira do rio Jordão, o povo do outro lado viu. E essa notícia é espalhada em Israel. E Israel, de pronto, se prepara para a batalha contra as tribos do outro lado. E nós vemos no capítulo 22, na sequência dos versos, que eles mandam, então, Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e um representante de cada tribo. E vão ter com eles: que loucura que vocês fizeram! Fazer um altar, nos moldes do altar
do holocausto, do sacrifício e ofertas ao Senhor, aí desse lado do rio. Por que eles tiveram essa energia? Porque isso era proibido. O altar, os sacrifícios eram para ser apresentados ao Senhor tão somente no tabernáculo, aqueles rituais que nós já conhecemos. Então, descumprir essa lei estariam fazendo uma afronta contra Deus. Ofertar sem ser no tabernáculo. De imediato, então, se prepararam para ir para a guerra, mas enviam, então, esses homens, esses 10 representantes das 10 tribos do lado ocidental do Rio Jordão e o sacerdote Finéias. Chegando lá, então, o que acontece? Eles são deparados. O que vocês estão fazendo, essas 2 tribos e meia do outro lado do rio? Por que vocês fizeram isso? Transgrediram contra o Senhor? É quando, então, tem um esclarecimento. Que aquele altar construído, conforme que de grande aparência, não era com o intuito de sacrificar. Não era de levar ofertas. Mas sim como um memorial, como um testemunho que as tribos da além do Jordão, que estão do lado oriental, faziam parte também do povo de Israel. E eles tiveram cuidado, essa preocupação, porque essa geração conhece. Mas e as gerações futuras? Podem vir a esquecer ou desprezar, fazendo com que essas 3 tribos não tenham parte para o lado ocidental. Nessa preocupação, tão somente que eles constroem, que eles edificam, então, esse altar. Resolvido, então, vou usar o termo, esse mal entendido, é para isso? Então tá bom. Fizeram, então, lá um acordo, tá tudo bem, tá certo, que seja, então, de testemunho, e trouxeram a resposta para as 10 tribos que estavam aguardando para a guerra, já pronto para enfrentar os seus irmãos. Esse é o capítulo 22. Aplicação, ou verdades práticas que a gente precisa dar atenção. Primeiro, nós vemos o cumprimento da palavra das tribos. As tribos se comprometeram. Nós vamos atravessar o Rio Jordão e nós vamos continuar a conquista da terra com as demais. E nós vemos isso acontecer. A tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Todos eles atravessaram o rio para a batalha. Terminada então a batalha, Josué os abençoou para o retorno. Mas o importante destacar, cumprir a promessa. Não é porque nós somos homens que nós não temos palavra, ou nós não temos que cumprir com os nossos compromissos ou com os nossos acordos. Isso é um destaque. A questão, seja a palavra do crente, sim, sim, não, não. Né? E outras mais palavras que a gente pode trazer. Porque o que passa disso é engano e é de procedência maligna, como diz o texto bíblico. Então, foram fiéis nas suas promessas também. Outra coisa, de certa forma, eu acho bonito também essa energia com que Israel teve de combater isso. O cuidado de não deixar o povo pecar, dessa transgressão. Assim que eles souberam de um altar sendo construído, de imediato veio aquela energia de uma transgressão contra Deus. E nessa transgressão eles tomaram partido. Não ficaram em cima do muro, não. Errado, porque não pode oferecer sacrifício sem ser no tabernáculo. Isso é contrário, é uma afronta à lei. Entretanto, apesar dessa verdade prática de destaque, que temos que dar muito bem, de cuidado de não querer pecar, de não ofender a Deus, isso é muito bom. Mas, por outro lado, eles foram precipitados. Antes de nós tomarmos atitude ou tomarmos partido em alguma situação, alguma ocasião,
nós precisamos ter muita calma, examinar se o que parece realmente o é. Muitos conflitos seriam evitados, até mesmo dentro do nosso meio, se nós tivermos um pouco mais de paciência, ou examinarmos melhor o que está acontecendo, ao invés de fazermos fofoca, ao invés de tomarmos partido, está certo, está errado. Calma, você sabe o que está acontecendo? E é justamente o que aconteceu. Um altar de testemunho, de lembrança. Porque caso as tribos ocidentais falassem para as tribos que estavam do lado oriental do Rio Jordão, vocês não são de Israel. Eles falaram, não, olha o monumento, olha aqui. Nós sabemos como é o altar. Nós somos seus irmãos, nós pertencemos a essa terra. E já tomaram como algo que eles estavam sacrificando ao Senhor. E uma palavra que eu acho interessante, que eles mesmo dizem no verso 22, o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou em transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos o altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocaustos e ofertas de manjares, ou sobre ele fazer ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o requeira. Deles, é a expressão deles, Deus sabe que eu não fiz isso para ofendê-lo. E sim, para que fosse de testemunho, que fosse um monumento, para que essas tribos da além do Jordão não fossem excluídas ou esquecidas como participante do povo de Deus. Então, fica aí esses detalhes, né? Do cumprimento da palavra das tribos, do cuidado de não pecar, de não entristecer o Senhor, mas a atenção de não sermos precipitados e nos julgarmos as coisas antecipadamente. Vamos procurar orar uns pelos outros, buscar saber o que realmente aconteceu e no que nós podemos, então, contribuir ou então, até mesmo, recriminar, caso haja realmente o erro. Agora, no tópico 3, conselhos finais de Josué, é quando nós entramos nos capítulos 23 e capítulo 24 do livro de Josué, encerrando já este livro. E o que nós temos aqui na sequência da leitura? Josué, já velho, de avançada idade, convoca então o povo, manda todas as tribos se ajuntarem e para lhe passar orientações, conselhos, conforme o nosso próprio título diz, conselhos finais, quando ele expressa da seguinte forma: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Então é um despertamento, tenham atenção, se esforçam, guardam e também pratique ou faça tudo quanto está escrito na lei de Moisés. E nisso ele reconhece a operação de Deus pelo povo e que as conquistas realizadas foram tudo através da mão de Deus. Deus agindo pelo povo de Israel. Deus, sim, conquistando a vitória, tendo êxito nas batalhas. Foi por causa de Deus. Deus, sim, que fez tudo isso por eles. E no verso de número 10, uma expressão muito bonita. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. O Senhor prometeu que batalharia por eles. E o Senhor cumpriu. E essa promessa continua valendo. Um de vós perseguirá a 1000, porque o Senhor, vosso Deus, está convosco. Olha, a expressão
muito bonita e um reconhecimento do que tudo que aconteceu, da possessão que eles tiveram, do êxito que eles tiveram nessa conquista de Canaã, foi porque Deus estava com eles. Mas também tem exigência, ou tem condição para que Deus continue com eles, agindo através deles. Quando nós vemos no verso 13, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E qual que era a condição? De alguma maneira vos apartardes, e vos achegardes ao resto das nações que ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e a vós a elas entrardes, e elas a vós. Resumindo, se vocês se misturarem com os povos que restam ainda, Deus não vai mais batalhar por vocês. Condição clara. Um vai perseguir a 1000 dos vossos inimigos, porque o Senhor é convosco. Mas se vocês se misturarem com os povos, se ajuntarem com os povos, daí a palavra do Senhor é, não vou estar com vocês, e vos serão por laço, esses povos, vos serão por laço, serão açoite às vossas costas e espinho aos vossos olhos. É a repetição que nós já lemos também em Números, na aula anterior. Nós já vimos isso. Então está aqui. E o outro destaque que eu acho bonito também é quando Josué, diante de todo o povo, fala: todas as palavras do Senhor se cumpriram. Tudo que Deus prometeu para eles, estaria com eles, as terras seriam deles, batalhariam as lutas deles. Tudo isso se cumpriu conforme a palavra do Senhor. Agora, já no capítulo 24, nós temos citado a convocação de Josué em Siquém. E nessa convocação, nós vemos que Josué, ele conversando ou falando, trazendo conselhos novamente a todo o povo, relembra lá desde Abraão. Deus chamou Abraão e vem falando, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, tomamos posse na terra. Todo mundo está sabendo disso, certo? Agora vocês precisam tomar a decisão. Quem que vocês vão servir? Vocês vão servir aos deuses lá da terra onde Abraão foi tirado? Vocês vão servir aos deuses da terra natural dos cananeus? Ou vocês vão servir ao Senhor? Mas saibam de uma coisa, vocês precisam escolher um. Tomam logo essa decisão. Serviremos aos deuses ou serviremos ao Senhor nosso Deus que nos tirou da terra do Egito? E um bonito, quando no verso de número 15, no finalzinho do verso de número 15 do capítulo 24, antes da resposta do povo, nós vemos Josué respondendo por ele. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acho muito bonita essa expressão. Vocês precisam tomar a decisão, mas eu já tomei a minha. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vemos então no desenrolar é que o povo de Israel também fala: não, nós vamos adorar somente ao Senhor. O Senhor nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, que chamou Abraão, Isaac, Jacó. Tudo bem. A primeira coisa, então, de resposta de Josué ao povo é no verso 23, quando ele diz: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Vocês se decidiram pelo Senhor? Tá, então tiram todos os deuses do meio de vocês. Tudo, deitai fora os deuses estranhos que há.
no meio de vós. Não tem nenhuma dúvida que realmente existia alguma coisa. Algum tipo de Deus estranho estava no meio do povo. Então, vem essa ordem, esse conselho, essa exortação, essa ordem de Josué. Deitai fora, tira daqui, lança fora isso. Que no meio do povo do Senhor isso não pode haver. O Senhor, ele até dá esse destaque, o Senhor, vosso Deus, não aceita isso. E nós vemos também no desenrolar do texto, que ele então coloca uma pedra de testemunho. Vocês são testemunhos do que vocês agora decidiram. E vocês serão julgados pelas suas palavras, pelos seus compromissos. Quando então já no verso 31 do capítulo 24, nós vemos a beleza da conclusão desse livro, que também é o nosso texto áureo, que diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Bonito, nós vemos que toda essa geração se manteve fiel. Mas vamos lá, a aplicação desses acontecidos, ou desse relato bíblico para as nossas vidas, as verdades práticas aí que a gente precisa extrair. Vamos lá. Importantíssimo nós lembrarmos ou trazer à memória o que Deus tem feito por nós. Assim como também trazermos à memória quais são as ordens de Deus para a nossa vida, para que isso não venha cair no esquecimento. Vamos lá, por que temos que lembrar das ordens? Vai passando-se os anos, parece que as coisas mudando, mas a palavra do Senhor não muda. E a ordem dele continua a mesma. Por isso que nós precisamos estar sempre estudando, sempre meditando nas Escrituras Bíblicas, para que nós não venhamos a esquecer as ordens que Deus já nos deu. E essas ordens precisam ser cumpridas integralmente. Lembrar do que Deus tem feito. Isso é o que nos traz esperança. Isso que nos dá um reforço nos momentos de dificuldade, de desânimo. Você lembra o que o Senhor já fez. Isso é extremamente gratificante. E vemos onde nós estamos, por onde nós passamos, aonde Deus nos retirou, o que Deus fez por nós, que a gente fosse listar, são inúmeras coisas, que nós sabemos, muito mais do que ainda nós não sabemos, mas Deus certamente fez por nós livramentos, vitórias, conquistas em diversas áreas da nossa vida, dadas, prometidas e cumpridas por Deus. E mais uma vez, nós vemos um destaque aqui no capítulo 24, que o cumprimento de toda a palavra de Deus. Eu gosto dessa expressão. Toda palavra que Deus assim disse ao povo de Israel, totalmente ela se cumpriu. E por que isso é importante? Porque assim como a palavra de Deus se cumpriu com o povo, aqui representando na conquista da terra de Canaã, toda a palavra que Deus se dirigiu a nós, seja pelas Escrituras, ou seja através dos profetas, se Deus falou, vai se cumprir totalmente. Não se cumpre parte, mas totalmente. E as expressões que nós temos na Bíblia, né? Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Elas não vão de passar. E não cai um tio, uma vírgula, não cai da palavra do Senhor. Tudo se cumpre. E para finalizarmos as aplicações, a decisão de servir a Cristo e tomarmos uma posição firme, assim como vemos aqui em Josué. O destaque, precisamos definir. São adolescentes, mas os adolescentes eles têm capacidade muito bem, têm conhecimento muitas vezes para tomar essa decisão.
já conhecem ao Senhor. Se pouco ou não, precisamos crescer a cada dia no conhecimento. Mas no que nós já sabemos, nós precisamos tomar a decisão. Somos, a expressão de hoje, somos crentes mesmo? Ou como a pergunta, a quem serviremos? Serviremos as nossas concupiscências, os nossos desejos, da carne, dos olhos, da soberba da vida? Ou nós vamos servir a Deus, ao Senhor Jesus, e dar a Ele a primazia, a direção? Ou então aos outros ídolos aí, da vida qualquer? Precisamos tomar a decisão. E tomada essa decisão, ter a firmeza, a posição, independente do que acontecer. Josué não esperou a resposta das demais tribos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim também, nós, assim como os nossos adolescentes, tomamos a decisão. Nós somos crentes, servimos ao Senhor Jesus. Então, independentemente do que aconteça, ou como Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, não haja vacas nos currais, todavia alegrarei no Deus da minha salvação. Essa posição, essa firmeza, que também é destacada em Paulo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra. E as demais palavras que nós vamos ter, a necessidade de tomarmos a decisão e mantermos firmes. Como até mesmo nós vimos na aula anterior, quanto ao permanecer até o fim. A necessidade de perseverança, de continuar. Tem as expressões em Apocalipse, também nas cartas às igrejas, ao que vencer, guardar até o fim, receberá isso, aquilo. E vem as promessas de Deus para as nossas vidas. Então, meus irmãos, nós passamos então do nosso texto esses 3 tópicos com o tema, né? Os conselhos de Josué ao povo de Israel. Os 3 tópicos, as cidades de Levi e as cidades refúgio, o altar das tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés e, por fim, os conselhos finais de Josué. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.